O SBT News conversa hoje com o presidente do Superior Tribunal Militar, Tenente Brigadeiro Joseli Parente Camelo. Um prazer conversar com o senhor, presidente. A gente vai começar pelo assunto do dia, que é esse primeiro voto sobre a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se está julgando, por enquanto, a questão eleitoral, mas no voto do ministro Benedito Gonçalves, ele cita várias vezes o uso das Forças Armadas, servidores das Forças Armadas, para cometer um ilícito que era atacar o sistema de votação brasileiro. Eu queria perguntando para o senhor se, depois do resultado, né, desses processos, seja no eleitoral, no criminal, existem punições que vão poder acontecer aqui no Superior Tribunal Militar para quem, de alguma forma, na gestão passada, fez uso indevido da estrutura das forças? Isso, naturalmente, só irá acontecer por iniciativa da Justiça Eleitoral. Se a Justiça Eleitoral entender que ali houve um crime militar que não é da sua competência, isso poderá passar, naturalmente, para a Justiça Militar. E isso vai ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal, se realmente é um crime militar, é um crime eleitoral ou é um crime comum, né? Essa decisão dessa competência vai ser resolvida, finalmente, pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o que o senhor está dizendo que sim, se a Justiça, depois da Justiça Eleitoral, se houver algum indício, eles podem provocar a Justiça Militar. Podem provocar desde que o Supremo Tribunal Federal exista, que ali há um crime militar. Porque essa competência, por enquanto, para julgar esses crimes que aconteceram, está dentro da Justiça Eleitoral. Como a competência também lá desses elementos do vandalismo, do dia 8, está na Justiça Comum. Então, se foi identificado, tanto no caso como no outro, que há um crime militar, isso será provocado pelo juiz que está julgando lá. Nós não vamos interferir neste julgamento. Certo. Vou dar um exemplo recente, que inclusive saiu no dia de hoje, ontem, mas que trata do coronel Adriano Camargo, inclusive uma juíza da Justiça Militar, que ele já, de denunciado, passou para réu, e aí porque se configurou um crime, de fato, contra um crime militar, ou seja, contra o alto comando do Exército, é isso? Esse do Testoni, que está sendo julgado aqui, aqui na nossa primeira instância, isso, né? Isso. Sim, esse já está configurado, foi um crime militar, um crime de injúria, e agora em julho, se eu não me engano, dia 18 ou 19 de julho, já estaremos iniciando a ação penal. Mas esse já houve um inquérito policial militar e já houve uma denúncia do Procurador-Geral da Justiça Militar de que ali havia um crime militar, um crime de injúria. Contra aí, então, oficiais. Contra oficiais. Então, a nossa Justiça Militar, através da primeira instância, está nas mãos aqui da 11ª Circunscrição da Justiça Militar, na nossa auditoria. Então, a ação penal terá início já, ainda nesse mês. Por exemplo, o presidente General Eber, que aparece, né, naquela época que havia uma discussão sobre a eleição, a segurança das urnas, assina um relatório dizendo que a urna não era segura, usou a estrutura do Ministério da Defesa. É um caso que pode acabar aqui e acabar tendo uma punição? Inicialmente, é um crime eleitoral. Ele está ali assinando alguma coisa dizendo que há um fraude, as urnas não estão corretas e será julgado na Justiça Eleitoral. Lá dentro, durante o decorrer do julgamento, eles é que nós não vamos interferir nesse julgamento. E isso vai para a Procuradoria-Geral e ela vai oferecer a denúncia ou não. Certo, mas esse militar, ele continua nativo, ele continua, quer dizer, ele está trabalhando. Se ele usou uma estrutura, que é uma estrutura do Ministério da Defesa, portanto, uma estrutura onde engloba as forças, ele está usando a estrutura das forças. Mas nem todo crime dentro nós temos que ver o Código Penal Militar, o que fala sobre isso. Para ser um crime militar, tem que estar sob a administração militar. Isso aí é líquido e certo. Agora, se ele cometeu um crime que diz respeito a
situação eleitoral, as urnas eleitoral, ele está cometendo um crime eleitoral. Lá dentro, quando se houver a investigação e quando estiver algum indício de prova de que ele realmente usou a estrutura do militar para cometer esse crime, vai ser analisado lá dentro da Justiça Eleitoral e eles vão, então, levantar essa situação. É um crime militar? É um crime eleitoral? E isso será levado à decisão final, se é um crime militar ou eleitoral, é do Supremo Tribunal Federal. Se for, segue para a Procuradoria-Geral da Justiça Militar e eles irão oferecer a denúncia, é quando vai chegar na Justiça Militar, né? Então, nós temos que ver que nós temos o juiz natural, e o juiz natural é definido muito claramente em cada situação. E no Brasil, nós temos 3 justiças especializadas. Nós temos a Justiça do Trabalho, temos a Justiça Eleitoral e temos a Justiça Militar. Então, essas coisas têm que ser muito bem colocadas. Ou seja, tem um inquérito que o senhor citou, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo autorizou que nesse inquérito a Polícia Federal investigasse militares e nesse inquérito está o ex-ajudante de ordens do ex-presidente, o Coronel Cid, está também o Coronel Jean Lawande e poderão estar outros militares. Dependendo do que acontecer nesse inquérito, pode vir para vocês. Nós temos que ter a noção e a naturalidade de entender que nós temos crimes militares e crimes comuns. Crimes militares podem ser cometidos tanto por militares como por civis. Pode ser cometido por um dos dois. Então, o militar ser julgado pela justiça comum, pela justiça eleitoral, é uma coisa natural. Como também o civil ser julgado na justiça na justiça militar é uma coisa natural. Apenas para entender, até 2018, até uma situação hoje um pouco polêmica, né, mas que está sendo definida pelo Supremo Tribunal Federal, é o problema do julgamento dos civis pela justiça militar, por exemplo, né? Até 2018, o civil que cometesse um crime contra a instituição militar, ele seria julgado por um conselho, onde tinha um militar como presidente do conselho, formado por 4 militares e um juiz civil, até 2018. A partir de 2018, procurando a gente acompanhar o aperfeiçoamento da justiça militar, nós propomos ao Congresso Nacional que esse civil fosse julgado, em primeira instância, monocraticamente. E, na segunda instância, como aqui nós temos o escabinato, nós temos o juiz, que é o juiz togado, com um notório conhecimento jurídico, e temos o juiz militar. O juiz militar é do último posto das forças, são 10 juízes militares e 5 civis. O juiz militar é do último posto das Forças Armadas, o último grau que nós chegamos. E ele, quando assume, ele adquire, ele sai totalmente do Poder Executivo, não tem subordinação nenhuma, nem com o presidente da República, nem com o ministro da Defesa e nem com os comandantes das forças. Ele passa para o Poder Judiciário. Desde 1934, a Constituição de 34, até hoje, nós estamos inseridos constitucionalmente no Poder Judiciário. E quando chegamos no tribunal, nós adquirimos todos os direitos e garantias do Judiciário. Então, nós julgamos ali, aí nós procuramos avaliar o impacto daquilo para a disciplina e a hierarquia. Aí você me pergunta, mas, poxa, o que é que o civil tem a ver? Um civil que oferece uma propina, que entra num conluio, uma propina para comprar armas que são próprias, com documentos falsos, corrompendo os nossos militares e conseguindo comprar armas para fornecer a arma das Forças Armadas, para fornecer para o crime organizado, ou mesmo pegar um militar e roubar a arma, ele tem que ser julgado junto, e com o rigor da lei militar, porque esse civil está indo contra os interesses da instituição militar. Isso é o que nós entendemos. Dá para usar o exemplo daquela apreensão que foi feita no avião da FAB com um militar que até hoje se está fazendo toda a cadeia de quem estava mandando aquela droga através de um militar? Seria isso, presidente? Também. Aquilo ali, naturalmente,
o sargento foi um crime militar muito claro. Estava dentro de uma unidade de um avião militar, né, e cometeu o crime e foi julgado pela nossa justiça militar. Ainda está em fase de complementar com recursos e tudo, mas foi um crime militar. Agora, mas assim, se tem um civil que contratou ele para carregar aquela droga... Se tem um civil que contratou ele, isso nós, em princípio, vamos julgar dentro da justiça militar. E no momento qualquer, o juiz entende que aquele passa a ser um crime civil. Nós vamos, então, passar isso para a justiça comum. Certo. Mas isso dentro do entendimento que nós tivermos, se há ou não ali um crime comum. Ou se há um crime militar mesmo, ele será julgado aqui. O senhor citou uma questão que o Supremo Tribunal Federal deve decidir com o voto do ministro Alexandre de Moraes, sim. que é sobre... E isso está em julgamento, é um assunto que até não gostaria de entrar em muitos detalhes. Primeiro porque a decisão sobre assuntos jurídicos, assuntos constitucionais, a última palavra é do Supremo Tribunal Federal e nós temos que respeitar a nossa Constituição, né? Isso é ponto pacífico. Mas nós temos uma situação bastante polêmica, é tanto que tem 5 ministros que entendem de uma forma e 5 ministros que entendem de outra. E o ministro Alexandre de Moraes, nós até agradecemos essa oportunidade que nos dá de aprofundar esse debate junto aos ministros dos tribunais, do Tribunal Federal, porque nós acompanhamos, estamos em harmonia com o voto do ministro Toffoli e do ministro Barroso, que tem 5 ministros que entenderam dessa forma. É esse o nosso entendimento, mas a decisão final é do colegiado do Supremo Tribunal Federal. Que é para que vocês possam julgar os civis quando atentar contra as instituições militares, né? Então, o que nós entendemos? Primeiro, sobre a ampla defesa, nós temos que dar sempre a ampla defesa. Contraditório, isso aí, nós concordamos plenamente que o contraditório e a ampla defesa tem que estar sempre presente, né? Agora, sobre se esse é um crime que ele tem que ser julgado na justiça militar ou não, nós entendemos, se é contra a instituição militar, ele deve ser julgado, é o nosso entendimento, né, que deve ser julgado na justiça militar. E quem vai definir é o Alexandre de Moraes, então o apelo é para que o ministro... Como o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, até porque ele deve estar muito atribulado com essa situação atual, então ele pediu vista e isso não deu a oportunidade da gente aprofundar o debate. Mas eu prefiro essas conversas ser direto dentro com os ministros do Superior e depois do resultado poderemos até falar um pouco mais. Agora, presidente, voltando a falar do caso, esse primeiro processo contra o ex-presidente, porque a própria defesa do ex-presidente diz que a lista de processos ela é extensa, tem na Justiça Eleitoral, tem no crime, e o senhor acredita que as punições que poderão vir, né, os julgamentos com condenações que poderão vir, elas vão ser pedagógicas até para as Forças Armadas, do ponto de vista de que existe um limite entre o CPF desse militar e o que ele representa para cada força? Exatamente. Nós temos que ter Hoje em dia, a gente vive um momento bastante complicado. Nós temos essas redes sociais, esses celulares. E isso deu a impressão, eu acho que para as pessoas, de que aquilo era uma casa de ninguém. Pode-se fazer tudo, pode-se levar toda aquela situação. Então, as pessoas perderam a noção de que tudo tem que ter um limite, até mesmo porque a legislação digital ainda é muito frágil, né? Hoje, eu gostei muito do artigo do jornalista Edro Gaspari, que falou do lixo eletrônico. Como é que nós vamos resolver essa parte desse lixo eletrônico, de tudo isso que está aí nas redes sociais? As pessoas, muitas vezes, colocam sem o dolo, sem uma intenção de... Parece até, eu já disse uma vez, que está tomando uma cerveja no bar e está conversando, discutindo com um amigo, acha que aquilo não vai ter efeito. Isso contando inverdades, às vezes atacando pessoas, falando de injúrias. Isso as pessoas têm que ter um entendimento que não é para fazer isso. As redes sociais são muito boas, mas para o bom caminho. Mas a punição para o ex-presidente, ela pode ser pedagógica para os militares que se sentiam liberados para fazer essa manifestação que o senhor mesmo diz que a rede social impulsiona e potencializa? Realmente as redes sociais, né, foi muito usado nessa campanha eleitoral. E isso foi muito difundido. Eu acho que nós aprendemos, todos nós, tanto civis como os militares, estamos cada dia aprendendo
que, olha, nós temos que dar um limite. Até não é só o Brasil, praticamente quase todos os países do mundo estão preocupados em limitar essas redes sociais, em dar um limite. Né? Então, nós temos que legislar. Nós, no Brasil, até avançamos bastante. Temos no Congresso Nacional alguns projetos de lei, especialmente um está com o deputado Orlando, está fazendo um belo trabalho. Eu acho que aquele trabalho nós temos que dar um apoio muito grande ao deputado Orlando, porque é muito importante que a gente realmente limite as redes sociais. E é pedagógico nesse sentido, porque, olha, não é... O jornalismo hoje é cada dia mais importante, porque as redes sociais é desinformação uma atrás da outra. E nós conseguimos saber as informações realistas com os nossos jornalistas. Por isso que eu tenho tido muito disponibilidade, tenho conversado muito com a imprensa para procurar mostrar realmente a realidade das coisas. E outra coisa, mostrar também o papel da justiça militar. Olha, eu quero dizer uma coisa que eu já repito e eu não me canso de repetir. Nós tutelamos a disciplina e a hierarquia das Forças Armadas. É um trabalho que não aparece muito, mas se as nossas Forças Armadas vierem a se desorganizar, tornam-se elas impotentes para o cumprimento da capacidade de defesa, de manter os poderes constitucionais e pondo em risco, inclusive, a soberania do Estado e a estabilidade da ordem democrática. Isso é muito sério, nós temos que ver isso. Esse é o papel da justiça militar, é manter a disciplina e a hierarquia das Forças Armadas. Pois é, aí eu vou falar então de auxiliares do ex-presidente, como o tenente-coronel Cid, teve o coronel Jean Lawande, que aparece nessas conversas em um grupo de WhatsApp, defendendo aí uma possibilidade de um golpe de Estado. A punição para eles aqui na Justiça Militar, ela também pode acontecer, e daí por que motivos? Crime de indignidade, é isso que isso. é esse? Como primeiro, é que seria? Nós temos que ter a presunção eu tenho dito, a presunção de inocência, né? Porque ele está sendo ainda julgado, ainda um está sendo investigado, ainda como testemunha. Então vai vir a denúncia. Vai vir, então, depois todo o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, todo um julgamento para que a gente faça justiça. Né? E esse do Cid é um que... Esse é pedagógico, porque, olha, não podemos usar redes sociais para falar tudo. Agora, falar de golpe é crime. Golpe contra a democracia, isso nós não podemos admitir. Né? Então, mas também não podemos condenar, dizer que ele está condenado. Ele vai se defender, vai apresentar suas razões, vai apresentar se realmente havia, vamos identificar durante as investigações, se havia realmente o dolo, essa intenção de dar o golpe. Agora, é muito grave uma intervenção militar. Isso é um golpe contra a democracia. Isso não pode existir, não podemos admitir. Pois é, presidente, mas aí tem uma discussão feita também, juridicamente, que é para se ter golpe, que é o argumento que muitos estão usando. O coronel Lawande, inclusive, ele, quando vai para a CPMI, diz que, na verdade, queria a paz, mas claramente nas mensagens que são vazadas são mensagens com um teor de ruptura institucional. É verdade. Então, a minha dúvida é a seguinte: não se teve um golpe porque eles dizem que não tinham armas, né? Não se teve flagrante de nenhum militar com armas tentando tomar o poder nas sedes dos três poderes. Mas essa defesa nesses grupos, ela pode, de alguma forma, também gerar uma punição para esses militares? Ou esse argumento de não ter armas, ele vai ser suficiente para eles se livrarem de uma punição no judiciário? Não. Olha... Por que é que não tivemos o golpe? Porque as nossas instituições são muito fortes. Porque as instituições militares jamais admitiram essa possibilidade do golpe. Por mais que tenham sido divulgadas nessas redes sociais, essas conversas individuais de um e de outro, poderemos ter que alguns militares tinham esse pensamento da possibilidade do golpe, mas a instituição militar, Marinha, Exército, Forças Armadas, em nenhum momento
eles viram essa possibilidade, nem levaram em conta que haveria essa possibilidade, mas tinham pessoas que nós vimos. Agora, dentro dessas redes sociais, tem aqueles bonachões que falam para aparecer, tem aqueles que realmente tinham uma intenção, isso tem que ser analisado e julgado. Nós, militares da ativa, não podemos tratar de política em redes sociais. Isso é transgressão disciplinar. Havendo isso, identificado isso pelo comandante, esse elemento é punido. É punido disciplinarmente, imediatamente pelo comandante. O exemplo do Lawande, eu vou usar de novo ele, porque ele fala, inclusive, que o alto comando não quer, porque era segundo o ajudante de ordens do ex-presidente, que o alto comando impediria a decretação de uma intervenção militar. E que, abaixo dos oficiais, então, teria esse apoio. Essa mensagem, para além da rede social, para além do que se discutiu na rede social, se ficar comprovado que o coronel Lawande, internamente, com seus subordinados, fomentava esta ideia, ele pode vir ser punido aqui pela Justiça Militar? Isso é crime, isso é crime. Se foi lá dentro, hoje foi crime nesse contexto, crime contra a democracia. Isso foi um crime que está no contexto desse inquérito policial militar que está ali. Agora, se há isso em um quartel, isso é um montinho, essas pessoas falando em golpe, isso é crime militar. Se for dentro do quartel, houver um grupo falando, isso nós vamos identificar, vamos abrir o inquérito policial militar e vai ser punido por crime militar. Crime, é crime. Você incitar o golpe é crime. Então, é crime. Tanto o Lawande quanto o Cid poderiam ser enquadrados nesse contexto? Poderiam ser enquadrados. Neste momento, eles estão no contexto do inquérito policial militar que está com o Supremo Tribunal Federal. Ele está neste contexto desses crimes contra a democracia. Então, esses crimes, todos eles, estão lá dentro e tal. Mas em quanto tempo a gente vai saber aqui na Justiça Militar que tipo de punição eles poderão ter? À medida que for sendo cumprido o devido processo legal, for avançando nas investigações, é possível que, de repente, entendam que lá um daqueles militares da ativa cometeram um crime militar. Aí, então, aquele processo virá para cá. Enquanto o processo estiver lá, nós não vamos interferir. A Justiça Militar não vai perguntar, não vai interrogar, não vai. Só vai se o crime passar, então, para ser julgado dentro da nossa seara. O coronel Lawande perdeu uma promoção para os Estados Unidos. Por enquanto, ele segue trabalhando. E aí, a minha pergunta é sobre a agilidade, tanto dessa investigação na outra esfera, que está sob o guarda-chuva do Supremo Tribunal Federal, quanto aqui. A ideia de vocês é dar agilidade, porque se essas pessoas elas estavam cometendo um crime usando a estrutura das forças, a tendência é que elas não... A gente não pode querer que elas... Esse processo não está conosco. O que é que nós temos? No momento em que ele é denunciado, ele sendo denunciado, então, aí nós temos que tomar algumas providências administrativas. Então, ele passa a não ter direito a promoções, ele passa a não comandar, ele passa a não pegar cargo no exterior. Então, ele tem ele não pode nem pedir para a reserva, se ele estiver sendo denunciado e julgado mesmo na justiça comum, como é o caso agora, né? Então, tudo isso nós temos que aguardar. Vindo, a Justiça Militar recebendo, a Justiça Militar procura dar toda a agilidade possível, mas nós vemos que são muitos envolvidos, a Justiça Comum está fazendo e nós temos que seguir o processo legal, nós temos que seguir os prazos, dar direito à ampla defesa, dar direito ao contraditório, e tudo isso leva tempo. Então, não podemos estar lá e dizer assim, agora foi resolvido. Não é. E porque a punição também, a condenação, não é uma vingança. Tem que ser muito bem estudado, tem que haver o dolo, tem que haver tudo isso, né? O crime de indignidade que o senhor falava, no caso, por exemplo, do tenente-coronel Mauro Cid, pode valer para o Lawande, e eu queria que o senhor falasse o que configura isso. O crime de indignidade, primeiro, tem que ter um julgamento transitado em julgado. Já não há mais nenhum recurso. Transitou em julgado. A partir daquele momento, o Procurador-Geral da Justiça Militar entra com o processo junto ao Superior Tribunal Militar, solicitando que seja aberto um processo para julgar aquele militar pela indignidade para o oficialato, se for oficial.
Então, ele será julgado pela indignidade. Aí é outro processo. Nós não vamos julgar só o que ele fez, nós vamos julgar toda a vida dele. Aquele militar, naquele momento, quais circunstâncias levou ele a fazer aquilo? E tem alguns que nós justificamos, e ele continua na força. E tem outros que são, então, expulsos das Forças Armadas. E isso pode acontecer com o Cid e com o Lawande? Poderia? Se ele chegar ao final do julgamento, transitar em julgado e for condenado a mais 2 anos de privativo de liberdade. Deixa eu perguntar para o senhor, presidente, sobre, no caso específico do ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira, que general acabou indo para a reserva, e aí se tem a informação de que, né, sobre as urnas, por exemplo, ele chancelou, ele liberou que se fizesse essa auditoria paralela lá por militares. Ele também pode ter algum tipo de processo tramitando aqui ou é mais difícil? Veja bem, aí vai ter que vir primeiro a denúncia dele, mas nesse caso, houve aquele convite, né, o presidente do TSE, né, com todas as boas intenções, falou, não, vamos dar uma oportunidade para que... Então, mas ali se cederam, começaram, então... Mas o ministro Paulo Sérgio, ele simplesmente, naquele momento, mandou aquelas pessoas, à medida que era, não, manda 10, manda 12, manda tal. E ele não saía dando declarações que aquelas urnas eram tal, simplesmente mandava investigar. Mas, naturalmente, no decorrer do processo, tudo isso está sendo investigado. Mas hoje não há nenhuma denúncia contra o ministro Paulo Sérgio. Nós não temos, que eu conheça, não temos. Vou fazer uma provocação para o senhor. Pois não. Em 1980, lá na década de 1980, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi absolvido de um processo aqui enquanto capitão do Exército por questões internas lá da Força. Passaram-se mais de 30 anos e hoje a gente vê que ele, ao que tudo indica, vai passar por vários processos, não só na Justiça Eleitoral. O senhor acredita que se de repente ele tivesse sido punido naquela época, poderia ter posturas diferentes hoje, ter tido posturas diferentes ou não? O presidente Bolsonaro, ele foi julgado, né? Ele foi julgado por um Conselho de Justiça dentro do Exército, diferente da indignidade para o oficialato. Então, o comandante do Exército abriu um Conselho de Justiça e o Conselho entendeu que na época, o capitão Bolsonaro não estava de acordo com as normas previstas do Exército. O comandante do Exército, então, manda, então, esse processo, é um outro processo de incompatibilidade para o oficialato. Incompatibilidade. Ele não foi julgado por nenhum crime aqui, ele foi julgado pelo todo dele. E os ministros, na época, entenderam que não era desejável ele continuar na força. Não foi expulso, foi reformado, foi para a reserva, ganhando proporcional e tudo. E continuou como capitão, né? Então, ele não foi expulso do Exército e também não foi absolvido de nada, porque ele não veio ser julgado por alguma coisa. Ele vai justificar ou não vai justificar permanecer na força? Mas o senhor acredita que uma sucessão de, digamos assim, liberdades para o ex-presidente fez com que ele esgaçasse, ontem, inclusive, o ministro Benedito fala isso, esgaça as questões da institucionalidade e agora essas condenações, o senhor acredita que fazem sentido? Tudo isso vai ser ainda julgado, né? A gente não pode pré-julgar. Eu sempre fico muito preocupado em a gente fazer pré-julgamento, pela presunção, porque é um princípio constitucional. Não, porque ele não tem nenhuma condenação ainda. Como é que eu posso falar que isso faz sentido ou não faz? Então, eu acho que vamos ter que aguardar todos esses julgamentos. Tudo está no processo, está seguindo o devido processo legal. Mas o senhor concorda que ele esticou a corda, principalmente em relação às Forças Armadas, se fazendo o ex-presidente uso da estrutura das forças? Não, naturalmente, alguns militares gostaram dessa ideia dele, em alguns sentidos, né? Uns militares podem ter achado que as urnas poderiam, quando na realidade não tinha nenhuma prova, mas acompanhou as ideias, até por problemas ideológicos, né? Se realmente é patriotismo isso, não é patriotismo aquilo, né? Então, alguns militares seguiram, não tem dúvida,
seguiram as ideias do presidente Bolsonaro. Agora, hoje nós temos um comandante do Exército que, dentro da cadeia de comando, dá todas as orientações necessárias, toda a doutrina. Então, e os militares são muito disciplinados, Então, eu não vejo a possibilidade. Mas disciplinado, eu vou lhe dar um exemplo agora de hoje, presidente. Não, individualmente pode ter um ou outro. A gente sabe que o ser humano ele está sujeito a derrapar aqui, derrapar ali. Eu estou falando na instituição como um todo. A instituição é disciplinada, a instituição, a cadeia de comando funciona, mas funciona muito bem. Mas não funcionou as no orientações. governo Bolsonaro, porque senão Agora, o coronel não funcionou. Você não pode dizer que a instituição não funcionou. Houve casos. Mas o coronel Lawande, né? Casos. Não, é uma pessoa, o coronel Lawande. Cid é uma pessoa, o outro é uma pessoa. Você está tirando de 320 mil homens, você está tirando 10, 15, 20. Isso não é uma instituição. A instituição militar se manteve disciplinada. O que não podemos é deixar que a instituição venha se desorganizar. Aí vai o caos. Aí perde toda a capacidade da defesa da pátria, é o que eu estou falando. E põe em risco a soberania do Estado. Agora um exemplo recente. Então, Agora, não é a instituição. Você está falando de pessoas, de individualidades, de pensamentos, e que inclusive, ainda não foram julgadas. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado para falar. Eu não posso pré-julgar. Certo, mas assim, hoje, nesta quarta-feira, a gente teve o relato de um tenente-coronel da FAB que está trabalhando na Secretaria de Comunicação lá da Força Aérea, que fez uma postagem desejando a morte do atual presidente Lula. A minha pergunta é, ok, foi na rede pessoal dele, ele mesmo disse isso para o blog da colega Andréa Sadi. Agora ele representa a Secretaria de Comunicação da FAB. Onde é que está a hierarquia nesse caso? Ele é um elemento lá dentro. Ele está sujeito a ser reprimido, a ganhar uma punição, a ser retirado daquela função. Eu não conheço o caso, né? Até você me falou antes de entrar aqui, eu falei, olha, eu não conheço esse caso. Então, eu não posso dar uma opinião sobre uma coisa que aconteceu lá na Força Aérea, porque eu estou agora no judiciário. Como é que eu vou insuflar sobre alguém que cometeu um erro? Nós vemos que há um erro aí, há uma falha. Agora é um indivíduo. O Seconsaé é um grupo, tem um brigadeiro que comanda, tem o coronel, tem o tenente-coronel, tem o major, tem muitos militares lá dentro. Agora não é que o indivíduo faça alguma coisa individualmente, e nas suas redes sociais, no seu blog, que vai realmente manchar aquela instituição. Certo, mas aí defender a morte de um presidente. Isso é sério. Vamos investigar. Isso é muito sério. Agora, tem que ser investigado. Quais são as circunstâncias que ele colocou aí. Ainda mais, eu não conheço, eu não posso falar. Né? Fica muito... Mas tem que apurar a conduta. Agora tem que apurar, e vai ser apurado. Eu não tenho dúvida que será apurado. Porque houve um desvio de conduta. E nós vamos, então, apurar. Agora, vamos agora já condenar, vai dizer, vai expulsar, vai dizer, negativo. Vamos aguardar as investigações, tudo em seu devido lugar. Mas também teve uma quebra de hierarquia, porque se tem um brigadeiro ali que coordena a SECOM, também teve, né? Não houve uma quebra de hierarquia, porque ele fez aquilo individualmente, pode ter feito aquilo da casa dele, pegou ali o seu tal em casa, fez essa brincadeira de mau gosto, eu digo brincadeira de mau gosto, porque é uma coisa muito séria, né? Mas agora, ele sabe que, para além do CPF, ele representa a farda, não sabe? Não, olha, todo militar representa as Forças Armadas. Por isso que no momento em que alguém desvirtua, se for oficial, ele vai ser indigno e vai para a rua. Então, é por isso que existe esse julgamento. Nós não podemos deixar grupos que não condizem com dentro da força. Todos serão julgados. Se cometeu um mal feito, um desvio de conduta, não está de acordo com a disciplina e a hierarquia prevista para as Forças Armadas, ele vai ter uma punição. Ele vai ser condenado ou não. Se ele justificar, tudo bem. Mas nós não podemos prejulgar. Aconteceu hoje um evento. Como é que eu vou tomar? Eu nem tenho conhecimento. Eu soube agora por você e acredito que aconteceu. Não estou dizendo que não aconteceu, mas esse elemento será
realmente chamado, será julgado dentro do devido processo legal, dentro do que for necessário, né, as providências serão tomadas. Pode ter certeza. É, no mínimo, uma conduta indevida. É desvio de conduta, completamente. Nós não aceitamos que um elemento vá querer a morte do presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas. Isso é muito grave. E o senhor concorda, presidente, que isso está acontecendo agora em função desses últimos 4 anos que se achou, porque tem essa discussão também da politização. O senhor já disse em declarações de que militar pode se manifestar, mas desde que fora da força. O senhor mantém isso? O militar, né, da ativa, ele não pode estar envolvido com política em momento algum, nem dentro nem fora do quartel. Não pode. Inclusive, ele não pode discutir, ficar criticando política, falando. Não pode. Militar da ativa não pode. Da reserva pode. Da reserva, ele vai para a reserva no dia, no outro dia ele pode fazer, mas da ativa não. E da ativa, hoje, o militar da ativa, se ele quer se candidatar, ele se candidata, ganha, tudo bem, ele sai da força. Agora, se ele perde força, volta para a força. É isso que nós não queremos. É isso que o Ministério da Defesa está fazendo um projeto de lei, está trabalhando para que o militar que resolva ser político, vá ser político. E, então, ele será afastado da força de acordo com os nossos congressistas acharem melhor ou ganhando proporcional. Isso aí, os congressistas... E não poderão mais voltar. Mas não é desejável que ele volte para a força. Um outro assunto, presidente, para a gente já ir para o encerramento, trata da descriminalização das drogas, que é uma discussão que a qualquer momento pode voltar no Supremo Tribunal Federal. Isso. O senhor é defensor de rigor, nesse caso, principalmente porque o militar, para que o militar não acabe sendo, digamos assim, ficando vulnerável nesses casos? Isso. Olha, nós temos o nosso Código Penal Militar, onde define muito bem os crimes militares. Não pode, né? Nós temos tolerância zero com isso. Eu acho que o seguinte, lá fora estão discutindo se 50 gramas para porte e tal. Em alguns países essa discussão acontece, uns já liberaram, outros não. Agora, nas Forças Armadas, a nossa tolerância é zero. O princípio de insignificância nós não aceitamos. 1 grama escondida numa carteira, isso já é motivo de tornar ele cometendo um crime. E vai ser condenado por isso, não tem dúvida. Então, você imagina um elemento armado, com 1 grama de maconha lá, o que é que esse elemento não pode fazer? E eu acredito que as Forças Armadas dão uma contribuição muito grande ao nosso país, às nossas famílias, no momento em que nós trabalhamos contra realmente essa situação de droga, doutrinando essas pessoas do mal que faz. Então, nós estamos fazendo um bem para a sociedade, um bem para aquelas famílias, daqueles elementos que com 18 anos entram nas Forças Armadas para o serviço militar. Mas nós temos a nossa legislação própria, que é o Código Penal Militar, e nós julgamos em cima do Código, não da lei penal comum. Tem a lei antidrogas. Mas a lei antidrogas, ela é muito tolerante. A nossa não. A nossa é tolerância zero. Não aceitamos. Para agora encerrar de vez, presidente, o senhor falou que 17 e 18 de julho começam já os julgamentos desse caso do coronel Adriano. O início da ação penal já começa aí. E a ideia é finalizar isso, ter um resultado. O mais rápido possível. Mas o senhor arrisca um tempo? Eu não arrisco um tempo porque tem os prazos. E nós temos os recursos que nós temos. Nós temos que dar o direito à ampla defesa. Há muitas vezes a defesa é realmente muito incisiva e ela vai entrando com um recurso, com outro e demora um pouco mais. Mas nós não podemos tirar essa oportunidade da defesa se apresentar. Nós temos que dar as condições que ela realmente exerça esse seu papel de defesa e em todos os recursos que forem possíveis, ela pode entrar. Então, é muito imprevisível. Se a empresa se a defesa é combativa, às vezes demora um pouco mais. Se é uma defesa que não acaba dizendo, não, eu vou ser condenado mesmo, então essa é mais rápida. Então não há uma previsibilidade. Tá certo. Obrigada, Tenente Brigadeiro. Mas eu que agradeço, viu, essa oportunidade de estar conversando, falando um pouco, para que a nossa sociedade entenda um pouco mais esse papel tão importante da justiça militar.
A justiça militar brasileira, ela é pouco conhecida. As nossas universidades não têm a cadeira do direito militar. Então, não é culpa da sociedade, não é culpa do profissional, porque não ensinaram. Então, nós temos que falar, temos que explicar. A nossa sociedade, não adianta a gente achar que está fazendo tudo bem. A sociedade tem que entender o que estamos fazendo, por que estamos fazendo e se isso é bom ou é ruim para o país. Isso é o que nós temos que demonstrar e é isso que nós procuramos fazer todos os dias e a todo momento. Viu? Agradeço muito. Essa oportunidade para nós é ímpar e eu que agradeço por nos receber e responder todos os questionamentos. Muito obrigado. E desculpe se eu não respondo coisas, por exemplo, que está em julgamento. Eu não posso falar, né? Tem que aguardar, o elemento também, temos que respeitar a presunção de inocência, isso é uma coisa. E olha, a justiça, a condenação não é uma vingança. Então, isso é muito sério, tem que fazer. Vamos dar oportunidade, vamos deixar cumprir os passos previstos. Então, ele vai ter o direito à defesa, ao contraditório, vai ter todos os passos, vai ter os recursos. Isso que é justiça. Nós não podemos fazer coisa achando que é vingança. Tá? Esse tem que ser condenado. Mas aí, depois de tudo isso que o senhor falou da ampla defesa, o senhor acredita que vai normalizar as Forças Armadas? Hoje, nós acredito que já estamos atuando no nível de normalidade muito boa. Temos casos pontuais, né? Mas isso existe em qualquer lugar. Mas nós temos que diminuir isso a zero. Então, esses casos pontuais, que ainda são consequências desses momentos que passamos, e é necessário a gente regulamentar essas redes sociais. Não podemos viver com essas fake news. Muita gente está ficando doente com isso. Doente. Porque começa a acreditar em coisas que não são verdadeiras. E eu digo para a imprensa hoje tem um papel importantíssimo, porque esse combate a essas inverdades é a imprensa que vai esclarecer para a sociedade. E é uma responsabilidade muito grande. Então, eu não tenho me furtado a conversar com a imprensa, porque eu acho, hoje, é extremamente importante para que as pessoas não caiam nessas manhas das redes sociais que quer provocar a inverdade, a desinformação. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade, muito obrigado. Nós que agradecemos e vamos conversar mais vezes, presidente. Vamos conversar, estarei à disposição. Obrigada. Muito obrigado.